Muito feliz em estar com vocês aqui nessa noite. Quero agradecer em primeiro lugar a confiança do pastor Marcelo. Também quero saudar os irmãos que estão nos visitando hoje, irmão Milton, a irmã Zelma, sejam bem-vindos. Quero também cumprimentar você que nos assiste pela internet. Deus abençoe sua vida. Quero dizer que essa casa também é sua. Quantos concordam com essa palavra? Amém, aleluia. Queridos, hoje nós concluímos uma série de mensagens com o título Comece Bem. Então hoje nós vamos concluir essa série de mensagens. E o tema de hoje é Construindo sobre Fundamentos que Resistem ao Tempo. E o texto que nós vamos ler fica em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. O texto já está aí. A minha versão é a Revista Atualizada. Eu vou ler aqui a minha versão, mas os irmãos podem acompanhar aí no telão. Amém? O texto diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo Teu povo que se reúne aqui essa noite. Fala conosco, que Tu encontre espaço nos nossos corações para nos convencer daquilo que precisa ser mudado, Pai. Que Tu possa, Senhor, agir de forma sobrenatural no meio da Tua igreja nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós lemos é a conclusão do Sermão do Monte. Mas não é apenas a conclusão de um discurso de Jesus. É o coroamento de um dos discursos mais importantes que Jesus fez. Um dos 3 grandes discursos que Jesus profere e que é registrado aqui no Evangelho de Mateus. O primeiro deles é o próprio Sermão do Monte. O segundo discurso, que se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que são as 7 parábolas que o Senhor Jesus profere e também as explica. E o terceiro discurso se encontra no capítulo 24, até o capítulo 25, que diz respeito ao sermão escatológico de Jesus, onde ele vai expor as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Então, o objetivo central do Sermão do Monte é justamente a intenção que Jesus tem em instruir e fundamentar a fé dos seus discípulos por meio de uma nova perspectiva, diferente daquela que os escribas e fariseus tinham a respeito da lei. É como se Jesus agora expusesse uma nova forma de se observar a lei. Então Jesus se apresenta não apenas como um rabi, como um mestre, mas também como um profeta, como um legislador que tem a sua própria interpretação da lei de Deus, simplesmente pelo fato dele ser Deus, estar acima da lei. Ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Entretanto, eis aqui um que é maior que a lei, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, dito isso, queridos, sobre esse contexto, William Hendricks, fazendo o seu comentário a respeito do Sermão do Monte, ele faz uma observação interessante, que ele diz que o Evangelho de Mateus, ele termina justamente o Sermão do Monte, fazendo alguns contrastes, que levam o ouvinte daquele sermão ao enfrentamento, para que ele tome uma posição de fé e prática. Ou seja, Jesus mostra alguns contrastes. Ele mostra aquele que fala contra aquele que faz. Ele mostra aquele que ouve contra aquele que pratica.
De modo que esses contrastes são paralelos que se tornam antagônicos, justamente para que Jesus reinterpretasse a lei de Moisés, mostrando que agora a proposta que ele tinha para os seus discípulos se sobrepunha à lei mosaica. E dito isso, Carson também falando a respeito dessa parábola, ele faz uma observação interessante, dizendo que aquele que escuta as palavras de Deus e pratica essas palavras, realmente é um homem sábio. Entretanto, aquele que não pratica o que escuta, ele é apenas um homem que aparenta ter uma certa espiritualidade. Ele aparenta ser discípulo, mas a sua essência é carnal. Ou seja, o discípulo de fato é aquele que escuta e pratica. O louco honesto é aquele que apenas ouve, mas tem uma vida que não corresponde àquilo que ele escuta. Ou seja, ele tem uma certa incongruência em relação ao que ele escuta e o que ele pratica. Finge ter fé. Ele tem apenas um compromisso intelectual com o ensino de Jesus. Dito isso, o Senhor Jesus conclui o Sermão do Monte com uma parábola prática e profunda. Entretanto, o ponto central do discurso de Jesus na parábola dos dois construtores é justamente o resultado prático daquilo que se escuta por meio da boca do Senhor Jesus. E nesse contexto eu quero fazer alguns apontamentos importantes para que a gente possa entender, de fato, o que diz respeito a esse ensino. O primeiro deles é a metodologia pedagógica de Jesus. Jesus, de maneira lógica e progressiva, ele ensina os seus discípulos. Nós vemos no capítulo, logo após a conclusão do Sermão do Monte, nos capítulos 8 e 9, nós vemos o registro de vários sinais e prodígios. Jesus ele faz vários milagres, justamente para mostrar para os seus discípulos que agora eles estariam vendo na prática tudo aquilo que eles aprenderam. Nos capítulos 10 a 20, Jesus também envia, entretanto ele acompanha os discípulos nesse processo de aprendizado, para que eles pudessem não apenas ver, mas também praticar aquilo que eles aprenderam no sermão. Nos capítulos 21 a 27, entretanto, se observa a exposição de Jesus aos seus discípulos. Nós vemos até que ponto vai a obediência e o compromisso do Filho de Deus com a sua missão redentora. O Senhor Jesus é fiel até o fim, de modo que ele é preso, ultrajado, cuspido, humilhado e por fim crucificado. Entretanto, no terceiro dia, ele ressuscita, mostrando que tem poder sobre a morte e sobre a vida. E no capítulo 28, então, concluindo todo esse processo de aprendizado que nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos que após a conclusão do processo que o Senhor Jesus propõe de ensino aos seus discípulos, Jesus então, por fim, os envia. Capítulo 28, a partir do verso 18 a 20, nós temos ali a grande comissão. Primeiro nós temos a grande reivindicação. No verso 18, o Senhor Jesus, ele declara, ele avoca para si o direito, dizendo, olha, todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. De fato, eu sou filho de Deus, eu venci a morte, todo o poder me foi entregue. É a grande reivindicação. E depois, então, ele faz a grande comissão, ele declara, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos por toda a terra. E por fim, ele faz a declaração do grande consolo aos seus discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele evoca para si o direito dizendo, olha, eu tenho todo o poder. Agora vocês vão fazer discípulos, porque eu vou respaldar vocês na caminhada. E podem ficar tranquilos, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Queridos, se você hoje sair daqui, pelo menos entendendo isso, eu já vou ficar muito feliz. Pegue para si essa promessa e coloque no teu coração agora. Saiba que o teu Deus, o Senhor da tua vida, está contigo até a consumação dos séculos. Você não está só nessa caminhada. Eu quero dizer para você, independentemente da tua situação, o teu Deus sabe o que está acontecendo contigo nessa noite.
E Ele tem uma palavra para o teu coração em nome de Jesus. Avançando aqui ainda à guisa de introdução. Nós temos um sério problema muitas vezes na nossa caminhada cristã, que é a dificuldade em entendermos qual é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós não conseguimos discernir, em meio às situações que nós vivemos, qual é a vontade de Deus para nós. E dito isso, dentro de uma perspectiva teológica, eu quero fazer de forma muito objetiva, uma distinção entre a vontade decretatória de Deus e a vontade preceptiva de Deus. A vontade decretatória de Deus é aquela vontade que vem da sua soberania, advém da soberania de Deus. O homem não tem poder de mudá-la. Entretanto, a vontade preceptiva de Deus é justamente aquela que advém dos seus mandamentos, dos seus ensinos, da sua lei moral, daquilo que Ele quer que os seus filhos façam, que os seus discípulos observem. E é justamente aqui que se insere o Sermão do Monte. E justamente aqui que se insere a parábola que nós lemos, da vontade preceptiva de Deus. E essa vontade preceptiva de Deus, nós temos a possibilidade de não cumpri-la. Como assim, Rodrigo? Jesus nos incita a orar, mas muitas vezes nós escolhemos ficar ansiosos. Jesus diz: perdoai os vossos agressores, os vossos opressores. Nós muitas vezes retemos o quê? O ódio e a amargura no coração. Quando nós fazemos assim, nós estamos o quê? Desobedecendo, não observando a vontade preceptiva de Deus. Então, queridos, dentro dessa perspectiva, o que se mostra aqui nessas parábolas que o Senhor Jesus faz e fala justamente aqui no capítulo 7, com esses paralelos que ele aplica, nós observamos a seguinte coisa: que dentro do ensino do Senhor Jesus não há espaço para neutralidade. Ou seja, ninguém sairá ileso diante do ensino de Jesus. Ou se opta em obedecer o ensino dele, ou se opta em não obedecer. Não há meio termo, queridos. Ou se é discípulo de fato, por inteiro, ou se não é discípulo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém ou não? Amém. Então não há espaço para meio termo, não há margem de manobra. Porque com Jesus é tudo ou nada. Ou eu sou discípulo ou eu não sou. Eu quero dizer para você nessa noite que veio aqui: Deus te chama nessa noite em nome de Jesus, para que de fato você viva uma vida integral na presença de Deus. Para que você seja de fato um discípulo verdadeiro. Sabe por quê? Porque senão nós não vivemos tudo aquilo que o mundo pode nos proporcionar, que de fato são coisas boas, aparentemente boas e agradáveis. E também nós não vivemos a integralidade daquilo que o céu, o reino de Deus pode nos proporcionar. Nós vivemos uma vida dúbia. O Senhor Jesus, Ele hoje nos chama para viver uma vida integral na presença de Deus. É uma decisão radical, não existe meio termo, não existe neutralidade para os discípulos do Senhor Jesus. Ou é tudo ou é nada. Por isso que lá em Apocalipse o Senhor Jesus fala assim: você não é frio e nem quente, você é morno. E por conta disso, eu estou quase vomitando você. Queridos, em nome de Jesus, que hoje possamos ser cada vez mais quentes na presença de Deus. Não há espaço mais para meio termo, para ficar em cima do muro. Por isso que o Senhor Jesus diz na parábola: o homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que escuta e pratica. E muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma em que nós apenas ouvimos. É mais um culto, é mais uma reunião, é mais um congresso, é mais um pregador. Mas não há transformação de fato. E Jesus nos chama hoje para vivermos uma vida completa na presença dEle. Não há espaço para meio termo. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Por que isso? Porque a proposta de Cristo para os seus discípulos é integral. Tinha uma canção antiga do J. Neto que falava assim: sei que tem ciúmes da minha adoração. Quem lembra disso? Só eu sei essa canção? É mais ou menos isso. Deus tem ciúme de nós.
O texto lá em Malaquias, se eu não me engano, capítulo 3, verso 19, me corrijam se eu estiver equivocado, diz assim: e eles serão para mim particular tesouro. Aleluia. Olha, é isso mesmo, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem um dono, meu irmão. Você tem um dono e o teu dono tem ciúme de você. Ele não te compartilha com ninguém. E por conta disso ele te chama para viver uma vida integral na presença dele. Você precisa se posicionar hoje, porque Deus tem coisas extraordinárias para você. Diante disso, a parábola dos dois construtores, ela narra esse contraste. E o que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que narra uma história que transmite uma mensagem de forma indireta por meio de uma analogia. É justamente aqui que Jesus quer entregar algo precioso para nós. Ele faz essa comparação. O sábio escuta e pratica. O louco, ele escuta e não pratica. Ou seja, os dois ouviram a mesma mensagem. Os dois estão construindo uma casa. Os dois estão vivendo as suas vidas. Os dois estão fazendo alguma coisa. Entretanto, um é louco e o outro é sábio. O louco, muitas vezes, está fazendo até mais que o sábio. O problema é onde ele tem estruturado a vida dele. Queridos, o Senhor Jesus hoje nos chama a construirmos a casa da nossa existência na única rocha, que é Cristo. Não há outra rocha a não ser Ele. Não há esquema, não há ajuda política, não há bons relacionamentos, não há absolutamente nada que se sobreponha à rocha, que é o Senhor Jesus. Muitas vezes nós tentamos ir por outros caminhos. Esquecemos do que é primordial, que é a base, que é a estrutura, que é o Senhor Jesus. E hoje o Senhor nos chama para que venhamos refletir sobre isso. E como o tema que me foi proposto é: como construir a casa da nossa existência sobre fundamentos que resistem ao tempo? E é justamente aqui que eu quero fazer algumas reflexões com os irmãos. Diante de tudo isso que eu falei aqui, como então eu posso construir a casa da minha existência de modo que a estrutura que eu estou construindo permaneça ao tempo? Primeira coisa, como é que eu faço isso? Não apenas ouvindo, mas também praticando os ensinos de Cristo. Ou seja, Jesus, Ele está nos chamando para viver uma vida de fé prática, auto-aplicável, menos discurso e mais ação. Não existe esse negócio de crente nominal, irmãos. Ou você é discípulo ou você não é. Quando o apóstolo Pedro, logo após negar o Senhor Jesus, o texto diz que alguém o vê e fala assim: não, mas você é um deles. Você tem jeito, tem cara, se veste como eles. E ele espragueja, ele xinga, ele se põe numa situação. Mas ele de fato era um discípulo. Mesmo errando, ele permanecia sendo um discípulo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não importa como você tenha andado hoje, o marco temporal da mudança da tua vida é agora. O Senhor Jesus te chama hoje para um recomeço, para um reset na tua vida. Deus quer te fazer um discípulo verdadeiro na presença dEle, porque Ele tem pressa em usar você como agente do reino de Deus na casa dEle. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Então, aqui na parábola, queridos, o Senhor Jesus usa uma imagem comum, que é justamente uma imagem comum na geografia do norte da Palestina, que era o quê? Ali, naquela localização, haviam sempre chuvas torrenciais, que quando caíam, muitas vezes devastavam aquelas casas que ficavam ali, edificadas em um terreno mais poroso, um terreno instável. E Jesus usa essa figura para demonstrar o seu ensino, justamente para fazer esse contraste entre o sábio e o louco. Entretanto, existe um ponto em comum entre esses dois homens, porque tanto o prudente quanto o insensato, eles ouvem as palavras de Jesus. O ponto aqui é que o primeiro, ele escuta e aprende, ele ouve, ele percebe e ele pratica aquilo que aprendeu. Entretanto, o outro construtor,
ele é negligente na sua obra. Porque ele sabia o que tinha que ser feito, entretanto ele não fez. E aqui eu observo alguns aspectos importantes aqui, que é uma diferenciação básica entre ortodoxia e ortopraxia. Eu preciso saber essa doutrina, eu preciso entender e ter a boa doutrina, mas mais importante que isso, eu preciso praticá-la, eu tenho que ter uma experiência de vivência prática daquilo que de fato que eu sei que é o correto. O texto lá em Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele peca. Ou seja, eu sei que eu tenho que ser um discípulo de verdade, mas eu não faço. Eu sou negligente na minha obra. Nisso eu peco. Então, queridos, o Senhor Jesus nos chama hoje para uma conversa sincera. Assim como Ele fez com o apóstolo Pedro. Ele espera de nós uma posição sincera. Não dá mais para brincar. Nós não temos mais tempo. A gente não vive nem o extraordinário de Deus e nem vive o que tem nesse mundo aqui para nos oferecer. A gente vive uma vida dúbia. Isso é ruim. Porque o Senhor Jesus, Ele te criou com propósito. Ele fez um investimento em você. E o investimento dele foi preço de sangue. Ele entregou tudo. Muitas vezes nós estamos envolvidos com as coisas de Deus. Mas hoje Jesus nos chama para um compromisso de fato. Não mais envolvidos. Nós vamos, a partir de hoje, sermos comprometidos com a causa do reino. Há uma diferença aí. Uma vez eu li num livro de administração de negócios, que a galinha, ela está envolvida com o meu café da manhã, fornecendo ovo. Agora o porquinho está comprometido, porque ele entregou o bacon. É mais ou menos isso. Ou nós, de fato, nos entregamos por completo, assim como o nosso mestre fez, ou nós nunca vamos viver uma vida plena na presença de Deus. E eu creio, queridos, que essa igreja tem vivido um tempo de vitória. Nós temos avançado muito aqui. Meu coração enche de fé quando eu falo isso, porque eu percebo essa igreja como um farol, irradiando luz sobre águas claras. Quantas pessoas que você conhece que poderiam estar aqui hoje não estão? Porque você tem medo, ou muitas vezes vergonha de falar das coisas de Deus. O Senhor está dizendo hoje, para você e para mim, se levanta, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, comece a falar da minha palavra, mande uma mensagem, faça um convite, se levante em fé, se envolva nas coisas de Deus, se comprometa com as coisas do reino. Nós temos aqui vários departamentos, nós temos aqui várias frentes, agora nós estamos trabalhando agora com grupos, pequenos grupos. Você pode desenvolver o seu dom na casa de Deus, se levante hoje com ousadia, Deus coloca intrepidez no teu coração, agora você precisa se comprometer com as causas do reino. Às vezes você está entrando mais um ano e falando assim, meu Deus, nada mudou. Mas para que as coisas mudem, você precisa mudar, meu irmão. Tem que haver mudança da sua parte. Porque o nosso Deus é imutável, Ele não muda. Hebreus 13:8 diz assim, e o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele permanece da mesma forma, Ele é imutável. Todas as promessas que tem nessa palavra, elas permanecem de pé. E eu creio nisso. Quantos creem nessa palavra? Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que é a forma como eu construo a minha casa, sobre fundamentos que resistem ao tempo, é reconhecendo que apenas Cristo é a rocha segura para edificarmos as nossas casas. Não há outra opção. Não há outro Deus. O Senhor Jesus é a única rocha. Ele é o único caminho. Eu acho interessante que o Senhor Jesus, Ele não aceita nenhum tipo de termo de comparação. Por conta disso, Ele evoca para si o direito e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, nem judeu, nem grego, nem cita, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único intermediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é o único Deus. Ele é a única rocha, não há outra. Queridos, então hoje Deus nos chama para construirmos a nossa casa na rocha que é Deus, a rocha que é Jesus Cristo. Essa parábola aponta
tipifica Cristo e seus ensinos. Essa rocha é os ensinos do Senhor Jesus para nós. Muitas vezes nós tomamos decisões e entramos em coisas que não nos diz respeito, porque não estamos buscando na rocha que é Cristo a tomada da decisão adequada para as nossas vidas. Estou falando a verdade ou não? Essa rocha diz respeito à aplicação das instruções orais do Senhor Jesus para os seus discípulos. Tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado no teu coração nesses dias. Quando você escuta, quando você percebe, quando você internaliza esse ensino no coração, você está edificando a sua casa na rocha que é Cristo. Quando você percebe a situação adversa, quando você se vê acuado, você se lembra, não, eu tenho um socorro. Aí você começa a orar. Aí você começa a profetizar sobre aquela situação. Aí você começa a encher o teu coração de fé. Aí você está pequeno, diminuto, acuado, mas aí você se lembra da palavra de Deus quando ela diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, no que diz respeito a mim e a minha casa, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aí você começa a profetizar, você começa a declarar a palavra de Deus, aí você se lembra da palavra de Deus e você começa a encher o coração de fé. Você fala: não, com meu Deus. Aí você cita o Salmo 18, com meu Deus eu saltarei muralhas, eu desbaratarei exércitos. Você se torna uma pessoa forte e aquilo vai impactando, aquilo vai influenciando na tua casa, na tua família, na igreja. E as pessoas vão vendo e vão falando assim: rapaz, se aquele irmão está passando por isso, está assim, eu também quero ser igual a ele. Aí o fogo vai pegando, vai espalhando e daqui a pouco está todo mundo avivado por conta de uma atitude de alguém que creu na palavra de Deus. Então o sábio edifica sua casa sobre a rocha. O louco edifica sobre a areia, sobre um terreno poroso, instável. E o que é areia, irmãos? Areia é fragmento de rocha. Parece rocha, mas é só fragmento. Não tem consistência. Muitas vezes nós estamos edificando a nossa casa naquilo que parece seguro, mas não é. O Senhor Jesus está te chamando hoje para fazer essa análise, para se perceber: será que eu sou sábio ou será que eu sou nécio? Eu creio que sempre há uma oportunidade de retomada na presença de Deus. 1 Coríntios 3,11 diz assim: ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma de forma categórica: o único alicerce genuíno é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro, é apenas Ele. E eu aprendo também que para edificar a minha casa, a casa da minha existência, em fundamentos que vão sobreviver ao tempo, é necessário ter a consciência que mesmo firmados em Cristo, não estamos isentos dos intempéries da vida. Mas com o Senhor Jesus, nós nunca seremos abalados. O Senhor Jesus falou assim: e vai vir o vento, vai vir a chuva torrencial, vai vir os intempéries, mas aquela casa não foi abalada. 2 casas, 2 homens, 2 construtores, os 2 ouviram. Entretanto, no teste da tempestade é que se viu a diferença, irmãos. As 2 casas pareciam iguais. Nós não temos como saber aqui, por exemplo, em Águas Claras, qual prédio tem uma boa estrutura e qual não tem. Aparentemente todos são bons. Porque a estrutura ela não aparece. O fundamento estrutural ele não aparece. Mas quando é bem construído, pode vir um terremoto, pode vir a chuva, ela vai ficar firme. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. O teste da tempestade, ele expõe a verdadeira fé daquele que edificou a sua casa. Todos nós vamos passar pelo teste da tempestade, queridos. Ninguém está isento do teste da tempestade. O próprio Senhor Jesus afirma: virão as chuvas, virão os ventos. Entretanto, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, que sou eu, Cristo, esse não será abalado. Aleluia. Queridos, eu posso me arvorar em dizer
que em tempos de excesso de informação, cuja velocidade é incalculável, hoje nós vivemos um tempo que as informações elas surgem de forma muito rápida. E por conta disso, muitas vozes se levantam muitas vezes em nossa mente. São muitos ruídos, muitos rumores. E muita gente acaba se perdendo nesse processo. Às vezes são questões externas, como, por exemplo, problemas geopolíticos no mundo, ou rumores de guerra, problemas, ameaças de invasão em outros estados, ou problemas intrínsecos, que diz respeito a nós, por exemplo. É uma doença que chega, é um problema na família, é uma crise conjugal, é um problema financeiro, é uma doença. Muitas vezes o filho envolvido com drogas, muitas vezes até a tristeza e a depressão. São problemas intrínsecos, muitas vozes se levantam dentro de nós. E a gente acaba que fica abalado por conta disso, né? O coração ele fica pequeno. Muitas vezes nós vemos para a igreja e parece que as coisas não fluem. Muitas vezes questionamos até Deus. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, diz para mim e para você, que se você construir a casa da tua existência sobre a rocha que é Cristo, você não será abalado. Coloca, por favor, aquele texto lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Por favor, Gabriel, né? Olha que texto maravilhoso, queridos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, atônitos com aquela situação, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levanta a tua mão bem alto, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que entrou nessa noite aqui, assim, se sentindo pequeno, angustiado, abalado, muitas vezes afrontado, dentro da tua própria família. Às vezes a situação que se levantou contra você se mostra insolúvel. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o dono da tua vida e da tua existência nessa noite trabalha a teu favor. Que o dono da tua vida hoje te visita em nome de Jesus. E você vai perceber essa semana a diferença. Conforme fala lá em Malaquias, a diferença entre o que serve a Deus e é o que não serve a Deus. Deus hoje te chama para esse posicionamento na presença dEle, porque Ele quer fazer a diferença na tua vida. Nós não podemos perder o nosso alvo, irmãos. O texto diz lá em Filipenses 3,13, se eu não me engano é isso. Olhai para o alvo. Filipenses 3,13. Olhai para o alvo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecemos-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que antes de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aleluia. O projeto de Deus para mim e para você, ele é maior que essa vida terrenal, queridos. É um projeto eterno. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão e um propósito, que é o quê? Servir no reino, buscar o Senhor. Nós vamos estudar porque a gente sadia estuda. Nós vamos trabalhar porque a gente sadia trabalha. Nós vamos criar riqueza, nós vamos prosperar. Mas o nosso alvo principal tem que ser o reino de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Você comprou um apartamento, então use esse espaço para a glória de Deus. Faça lá um culto doméstico, faça lá um PG na tua casa. Seja uma bênção onde quer que você vá. Visite os doentes, aqui nós temos aqui a capelania. Faça um trabalho, você tem um talento. Deus conta contigo nessa noite. Se levante em fé e seja uma bênção nessa casa, meu irmão. Em nome de Jesus. Para avançarmos, terminando aqui a minha fala, queridos. Eu quero concluir já a minha fala. Eu quero dizer que, diante de tudo que foi dito aqui, uma pergunta se levanta diante de nós. Que justamente é, quem somos nós na parábola dos dois construtores? Quem sou eu e quem é você diante dessas palavras que o Senhor Jesus proferiu aqui nessa parábola? Nós somos pessoas sábias, que de fato têm ouvido e praticado aquilo que nós temos aprendido? Ou apenas meros ouvintes, que não têm impactado absolutamente nada nessa geração? Quem somos nós?
Faça essa pergunta você agora para o Espírito Santo de Deus, e ele vai constranger o teu coração. Se você tem de fato ouvido e praticado, Deus abençoe sua vida, permaneça firme em fé, que o Senhor é contigo, independente da situação que você tem passado, Deus vai te abençoar e vai te honrar e vai te dar o escape, e vai ser uma bênção na tua vida, e você vai poder contar o teu testemunho em breve. Agora, se você de fato tem só ouvido e não tem praticado, hoje o Senhor Jesus te chama para que você se posicione como um discípulo verdadeiro, que pratica a fé genuína, que tem sido professada por você na casa de Deus. É tempo de posicionar-se diante de Deus, porque nós precisamos não apenas ouvir, mas praticar. Nós precisamos não apenas ouvir, mas precisamos também fazer a diferença. Eu creio que a nossa igreja se levantou nessa cidade para ser uma bênção, irmãos. Eu creio que essa igreja tem se levantado para ser uma influência positiva para essa comunidade. Quantas pessoas aqui vocês conhecem que nunca ouviram falar que tem uma igreja aqui em Águas Claras, que tem oração, que tem palavra, que tem louvor, e que tem bancos aqui disponíveis para que essas pessoas participem? Muitas vezes nós somos egoístas. A gente não quer falar de Deus, porque a gente olha para a pessoa assim, não, isso aí não tem jeito não. Mas para Jesus, Ele é uma ovelha preciosa. É uma vida que pode fazer a diferença. Queridos, Deus tem te chamado e tem te levantado para ser luz nessa geração. Para ser luz e sal nessa geração. Não enterre o teu talento. De fato, escute e pratique tudo aquilo que tem sido ministrado aqui nesse altar. Eu sou prova disso. O pastor Marcelo é extremamente criterioso com o que é pregado aqui nesse púlpito. A nossa igreja é uma igreja que tem um compromisso muito grande com o que é ministrado aqui em cima desse púlpito. Você tem ouvido palavras, todos os cultos que você tem participado desse ano. Está na hora de colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. De repente, a sua vida vai impactar alguém que está esperando uma mensagem, uma ligação tua. E eu creio que Deus tem pressa em te usar, meu irmão. Quantos creem nisso? Então, queridos, a parábola dos dois construtores nos leva justamente a essa reflexão. É necessário não apenas ouvir sua palavra, mas vivê-la de forma intensa. Nessa noite, nós podemos decidir como nós vamos continuar o nosso 2026. É tempo de decisão. É tempo de se posicionar. Nós já estamos hoje, é dia 28 de janeiro, como foi dito aqui mais cedo. Dá tempo, irmãos. Deus pode fazer uma história extraordinária por meio de você. Mas você precisa se posicionar, você precisa decidir. Você precisa saber quem você é em Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus quer ser teu amigo. Ele quer ser teu sócio, Ele quer ser teu investidor, Ele quer ser teu mentor, Ele quer ser aquele que te respalda, Ele quer ser o teu confidente, Ele quer ser teu Deus, Ele quer ser o Senhor da tua vida, mas para isso você tem que se posicionar, e não apenas ouvir, e praticar também a palavra dEle. E por que tudo isso, irmão Rodrigo? Qual que é o propósito final de tudo isso? A resposta está lá em 2 Coríntios 5. Coloca para mim, por favor, Gabriel. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Por que o Senhor Jesus quer que nos tornemos pessoas que ouvem e que praticam a sua palavra, que edificam a casa da sua existência sobre a rocha? Sabe por quê? Porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O teu ministério sabe qual é? O da reconciliação. Todos nós somos reconciliadores. O teu ministério, antes de qualquer coisa, é ser um reconciliador das vidas que aí estão com o reino de Deus. Você nasceu com a missão de ser um reconciliador das pessoas perdidas com o reino de Deus. Deus conta contigo, meu irmão. Nós temos um desafio grande para esse ano.
A liderança dessa igreja tem um desafio grande para esse ano. Nós queremos avançar, queremos ganhar vidas para Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de cada um aqui, na presença de Deus, compromissados com esse propósito, com essa missão. E eu creio que hoje o Senhor tocou no coração de algumas pessoas aqui, colocando essa chama, a chama do Espírito Santo, que arde em favor daqueles que estão perdidos. Deus quer que você faça isso tudo, pelo simples fato de que Ele quer que você seja um ministro da reconciliação, da sua palavra com o mundo. Nós podemos pregar, nós podemos profetizar, mas o nosso papel principal é sermos agentes do reino de Deus na terra. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa transformar a tua mente e o teu coração, que cada dia mais, tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido, você possa também praticar na presença de Deus. O salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos falaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Falaremos às vindouras gerações de tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. Que você seja esse arauto das novas, das boas novas do reino de Deus, para essa geração, para essa cidade e para toda a terra, em nome de Jesus. Deus abençoe.